Voltamos, Robertinhos. Então vamos lá. Vamos traçar então o gráfico dessa função do exemplo 1. Dessa função do primeiro grau do exemplo 1. Vou fazer primeiro aqui, pessoal, um rascunho e depois a gente passa limpo, para ficar mais bonito, né? Vamos colocar aqui o plano cartesiano, né? Então vamos pegar primeiro aqui o ponto 0 e 3. Esse daqui, ó. Então, o x vale 0, o nosso y vale 3. E o ponto fica, portanto, em cima do eixo, né? Em cima do eixo do y, já que o x vale 0. Então, nós temos o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto menos 2 e menos 1. Então, o x vale menos 2. Então, aqui para nossa esquerda, vamos supor que seja menos 1. Aqui que seja o menos 2. Tudo bem? Então, aqui é o menos 2. E o y vale menos 1. Então, aqui para baixo, né? Em relação ao eixo vertical. Então, o nosso ponto vai ser o encontro dessas duas coordenadas. Aqui, então, tracejando. Ponto aqui, ó. Pronto. Então, a gente tem aqui o ponto em preto e o ponto em verde. São os dois pontos que a gente calculou ali. Para eu traçar o gráfico dessa função, basta pegar uma reta que una esses dois pontos. Então, se eu pegar aqui uma reta mais ou menos aqui, ó, que una esses dois pontos, fica mais ou menos aqui assim, ó. Essa reta aqui em vermelho, né, é o gráfico da função y igual 2x mais 3. Perceba então que o gráfico é uma reta inclinada em relação aos eixos cartesianos, né? Repare que a função ela é crescente, igual como informou aqui a teoria. Vamos pegar esse gráfico e passar limpo aqui, ficando assim, ó. Pronto. Tudo bem, pessoal? Como o A é 2, o A, portanto, é positivo. Isto é, o A é maior que zero, consequentemente, a função ela é crescente. Porque repare que quando você anda aqui para frente, você anda aqui para a direita, quando você, portanto, aumenta o valor do x, consequentemente, você vai aumentando aqui o valor dos y. Quando o y era menos 2, deu menos 1, e aí você vai aumentando também os valores. Consequentemente, você vai aumentando as imagens. Você vai aumentando os valores do y. Mas caso você não consiga enxergar isso dessa maneira formal, você também pode analisar de uma maneira informal. Como assim, professor? Se você analisar sempre da esquerda para a direita, tá? Daqui para cá, da esquerda para a direita, você vai ver que o gráfico está o quê? Está subindo, ou seja, está realmente crescendo, está aumentando. Ó. Da esquerda para a direita, você vai observar que o gráfico realmente ele está subindo. Ó. Outras informações do gráfico é em relação ao coeficiente B. Repara, portanto, que o coeficiente B, como a gente já destacou ali na nossa teoria, ele é aquele coeficiente que corta o eixo do y. Então, sempre o coeficiente B ele vai ser aquele valor que corta o eixo do y. Olhando ali para a função, a gente já sabe que o A vale 2 e o B aqui vale quanto? O B vale 3. Ok? Então, você pode enxergar o coeficiente B na própria função, né? Ou você pode enxergar o coeficiente B olhando para o gráfico. Então, repare que o gráfico, aqui nossa reta em vermelho, ela corta o eixo do y bem aqui no 3. Consequentemente, esse 3 é o valor do B. Então, caso ele não tivesse dado ali a função para a gente visualizar o valor do B, a gente podia identificar esse B olhando para o gráfico, tá bom? Então, bora copiar isso aí? Ok. Então, a gente viu aqui o exemplo 1, o caso de uma função crescente. Vamos ver aqui no exemplo 2, um caso de uma função decrescente. Y igual a menos 3x mais 2. Vamos fazer então como a gente fez lá, né? O A vale menos 3. O A vale menos 3. Portanto, o A é negativo. E se o A é negativo, ou seja, menor do que zero,
a função é dita decrescente. Bora copiar. Para a gente agora esboçar, desenhar o nosso gráfico, como a gente já sabe, é um gráfico de uma função do primeiro grau, então nós temos como traço ali, como gráfico, uma reta. E se é uma reta, pelos teoremas da geometria, basta eu ter 2 pontos. Com 2 pontos, eu traço uma reta que passa por esses 2 pontos, tá bom? Sempre, se possível, né, você adota o x igual a zero, porque com zero a gente facilita ali, né, os cálculos. A ideia é como a gente fez agora há pouco, né? A gente substitui esse valor na nossa função, aqui na nossa função agora, e aqui no lugar do x a gente coloca o zero, tá bom? Então como é que fica? Então vai ficar menos 3, no lugar do x a gente coloca o zero, e repete aqui o mais 2, né? Mais 2. E agora faz o cálculo aí, né? Primeiro a gente começa com a multiplicação. Então, menos 3 vezes 0 dá 0. Só vai sobrar aqui, portanto, o 2. Pronto, y igual a 2. Com isso, a gente encontrou o nosso primeiro ponto aí, né? Pronto, encontramos o nosso primeiro ponto. Vamos agora encontrar o nosso segundo ponto para a gente poder traçar o gráfico. Para ser diferente, já que a gente adotou um valor negativo, vamos pegar um valor positivo agora, porém, vamos pegar, já que a gente pode pegar qualquer número real, vamos pegar uma dízima periódica. Pronto. Vamos pegar aqui uma dízima periódica, por exemplo, o 0,66666. A gente já estudou, né? Dízima periódica, já sabe como encontrar ali a fração que é geratriz dela. Tá? Se você depois quiser fazer uma revisão ali, fique à vontade, você vai lá no seu playlist, né? E faz essa revisão. Pronto, pessoal. Como o x eu posso adotar quaisquer valores reais, só para a gente ilustrar com o valor ali, para a gente diferenciar do outro, pegamos uma dízima periódica. A sua geratriz, a sua fração geratriz, a gente já sabe. Como o 6 aqui, ele está se repetindo ali, a gente pega ele, que ele é o período. E como só é um período, é apenas um algarismo que está repetindo, né? Então aqui embaixo fica o 9. Né? Lembrando ali da parte, né, dízima periódica. A gente pode simplificar? Pode. O 6 e o 9, ambos, dá para a gente dividir por 3. Então, vamos dividir por 3 aqui em cima e vamos dividir por 3 aqui embaixo, tá? Vamos dividir em cima e embaixo por 3. Fica como? Então, 6 dividido por 3 fica 2. E 9 dividido por 3 fica 3. Então, 2 terços é a fração, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Y igual a menos 3x mais 2. Essa é a nossa função do exemplo 2. E no lugar do x, substituir ali pelo valor que a gente adotou, que foi o 2 sobre 3, o 2 terços. Tá bom? 2 terços ou 0,6666, tá bom? Vamos fazer lá? Então vamos substituir aqui. Como é que fica? Fica y igual, repete ali o menos 3, né? No lugar do x, coloca o valor coloca o seu valor, que ali é o 2 terços, é o 2 sobre 3. E repete o mais 2. Pronto, mais 2. Fazendo ali os cálculos, a gente pode até cortar, né? A gente pode cortar ali esse 3 de cima com esse 3 aqui de baixo. Quem que sobrou? Sobrou aqui esse negativo com esse 2, ó. Então aqui fica menos 2, tá bom? E aqui a gente vai repetir aqui esse mais 2, tá? Então vou repetir aqui esse mais 2 aqui embaixo. Então fica menos 2 mais 2, ou seja, 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Dá 0. X, ou seja, 0,666 e continua, que é uma dízima periódica. E o seu y correspondente é o 0.